Boa noite a todos. Eu sou Victor Penaio e estou acompanhado de Arthur Pequeno e Irason Gervásio. É com grande prazer que hoje apresentamos esse evento ao vivo para vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso convidado, Felipe Fujiwara, por aceitar o nosso convite. Gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo hoje. É uma honra trazer a vocês esse conteúdo através do nosso evento ao vivo. Para aqueles que não sabem, o Polifinance é a Liga de Mercado Financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Um dos nossos principais objetivos é aproximar o mercado financeiro da realidade da comunidade politécnica. Para isso, temos um projeto chamado Polifinance Convida, que consiste em várias palestras com pessoas relevantes no mercado para inspirar e trazer informações principalmente para estudantes da graduação. Já falamos com nomes significativos como Roberto Setúbal, José Olímpio e recentemente com Damo Daran. E hoje temos a honra de conversar com Felipe Fujiwara. Antes de começarmos, farei uma breve apresentação do nosso convidado. Felipe formou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP em 2013. Começou carreira no JP Morgan como estagiário e em poucos anos tornou-se associate do Banco Americano. Em 2018, fundou a Monet Serviços Financeiros e em 2019, Felipe entrou no time do SoftBank no Brasil. Hoje, ele é diretor do Fundo Latinoamérica e head do time de investimentos do país. Quanto à estrutura do evento, vamos dividi-lo em 3 partes principais. Na primeira, será introduzido o setor de Venture Capital e Private Equity e a atuação do SoftBank nessa indústria. Depois, iremos discutir os desafios e as estratégias das startups. Por fim, discutiremos algumas perguntas enviadas pelo público, portanto, sinta-se à vontade para nos enviar suas perguntas através do Facebook Chat. Mas antes de passar para esses temas, Felipe, por favor, se você puder contar um pouco para a gente da sua trajetória, fica aí à vontade para explorar desde a decisão da faculdade até a ida para o mercado financeiro e também as dúvidas que você enfrentou nesse processo. Boa. Bom, em primeiro lugar, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado para o time da Polifinance pelo convite. Em termos de carreira, eu acho que assim como a maioria de vocês, eu era bom de matemática, física e química, ou achava que era bom, né, até a primeira P1, e eu também queria preservar a opcionalidade. Então, eu resolvi fazer engenharia de produção. Na época, eu tive que tomar uma decisão importante, porque eu tinha uma empresa de eventos, já que eu fundei no ensino médio, mas ao mesmo tempo queria construir uma carreira formal. Então, como tudo na vida acontece ao mesmo tempo, eu passei na Poli e a minha empresa começou a dar bastante certo. Eu fazia time de bar para evento e espaço de evento, cheguei a fazer Bishop, G4, Festa Junina, que vocês devem conhecer, e também fui conhecendo a atlética de outras faculdades, Sanfran, Medicina Pinheiros, etc. Então, basicamente, a minha vida na Poli foi conciliar a empresa e os estudos. Quando chegou no último ano, estágio obrigatório, né? Eu tive que ir aos poucos largando isso. E eu tinha 2 colegas na minha sala que trabalhavam já em banco de investimentos. Os caras ganhavam bem, já me contavam das reuniões que eles tinham. Até que saiu uma transação no jornal e um deles comentou que ele fez o deal, ajudou a achar o valor que uma empresa pagou na outra. Eu achei legal demais isso. Então, resolvi entrevistar, né? Passei em 3 bancos, escolhi o JP Morgan, foi ótimo meu tempo lá. Tive uma carreira bastante rápida, virei associate rápido, morei um tempo fora. Esses bancos americanos, eles te dão essa opção, né? Essa oportunidade, melhor dizendo. Trabalhei no escritório de Nova York, no de Buenos Aires também, e obviamente em São Paulo, no Brasil. Eu resolvi sair em 2017 para montar uma startup, a Monet, né, que era para pagamentos e crédito para pequena e média empresa. Eu acabei identificando essa oportunidade exatamente porque eu trabalhei num projeto no JP Morgan no setor de adquirência. Então, lá eu vi que tinha um spread super alto sendo cobrado de pequenos varejistas e eu resolvi explorar essa ideia. A Monet estava indo super bem, bootstrapped, né, assim que a gente chama quando não tem capital de terceiro. Era só eu, meu sócio no time de vendas. E em 4 meses a gente já tinha um portfólio de 20 milhões de reais de crédito. E era risco super baixo, porque era colateralizado. Então a empresa estava indo bem. Quando foi em 2019, eu recebi convite de um ex-chefe meu e um dos sócios do fundo hoje para montar um fundo de venture capital, né, do zero. Eu declinei a princípio, porque no momento da minha empresa estava bom, mas literalmente 2 semanas depois, por causa de uma mudança regulatória, acabei voltando atrás e a gente começou a captação, né? Foi aí que marcou a minha mudança de lado de empreendedor para investidor, né? E na época, um dos potenciais investidores para o nosso fundo, esse fundo que a gente estava começando, era exatamente o SoftBank. E na reunião que a gente teve com o Massa, que é o nosso controlador,
e o Marcelo, que hoje é o CEO das operações internacionais, eles falam, pô, a gente adora a América Latina, a gente vê muito potencial. O SoftBank naquela época já tinha feito investimento na Log, estava planejando em fazer os investimentos na RAP e na Acreditas. Só que o fundo que a gente queria captar, que era um fundo de 250 milhões de dólares, era pequeno para o SoftBank. Eles queriam fazer um fundo um pouquinho maior, e era um fundo de 5 bi. A gente acabou topando, e aí que a gente entrou para construir o SoftBank na América Latina. Assim, muito legal, Felipe. E entrando um pouco mais no SoftBank, você poderia explicar para os nossos espectadores o que é o SoftBank, qual a história por trás do grupo? Tá. Bom, SoftBank, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com banco, né? Ele vem, na verdade, o nome vem de banco de software. Que o Massa, o nosso fundador, ele começou assim, vendendo software. Ele sempre foi um cara muito empreendedor, ele teve algumas apostas que deram muito certo. Ele sempre incentiva a gente a pensar grande, pensar fora da caixa, fazer apostas grandes, né? Que se a gente acerta, a gente tem um ganho absoluto relevante do ponto de vista de retorno. O mais relevante deles foi o investimento no Alibaba, que ele investiu cerca de 20 milhões de dólares e hoje a posição vale cerca de 150 bi. Esse investimento ele meio que ilustra bem assim a tese do SoftBank, que são investimentos de longuíssimo prazo. A gente tem essa tese de capital paciente, arbitragem do capital no tempo, ou seja, as empresas têm que construir o melhor produto com o melhor preço, gerar bastante valor para o cliente para daí começar a extrair valor, né? O Massa gosta de falar que a gente tem um plano de 300 anos para o nosso portfólio, que a gente pensa mais do que longo prazo. E o Alibaba foi um exemplo disso, né? Por muito tempo não deu lucro, e foi construindo uma rede que, quando a chavinha de monetização virou, ela ficou bastante lucrativa. Bem interessante, Felipe. Você chegou a comentar um pouco do termo Venture Capital. Se você puder explicar um pouco para o nosso espectador o que é Venture Capital, o que é essa indústria, como ela se diferencia de Private Equity, por exemplo? Legal. Bom, a diferença é mais em relação à maturidade e estágio das companhias, né? Então, Venture Capital, VC, né? Você investe em empresa de pequeno, digamos, médio porte, né? Que estão em expansão. Então, basicamente, são recursos primários, ou seja, dinheiro novo que entra na empresa, e é para empresas que têm expectativa de grande crescimento e retorno relativamente rápido. Os estágios, eles variam um pouco, né? Então, tem desde caso pré-operacional, que você basicamente investe no empreendedor. Essas são conhecidas meio que como rodadas seed, ou feitas por investidores anjo, né? No jargão de mercado. No caso do SoftBank, a gente foca mais em o que a gente chama de late stage, né? Estágios um pouco mais avançados. Seria o equivalente à segunda, terceira ou quarta rodada de investimento já da empresa. Ela já tem um modelo de negócio bem definido, já tem uma estrutura um pouco mais robusta, né? Só que não deixa de ser um investimento super arriscado, né? Porque, se você for ver, tem uma série de pontos do modelo de negócio que ainda tem que ser provados. Então, desde produto, estratégia de marketing, precificação, time, e ao mesmo tempo é investimento ilíquido, né? Não é como o mercado público, a ação está caindo, você vende. Se a empresa estiver indo mal, dificilmente você vai conseguir vender, né? No private equity, por outro lado, se investe mais em empresas mais desenvolvidas, né? O fluxo de caixa normalmente é mais estável, a margem já é alta. Tipicamente são empresas que até conseguiriam captar dívida com facilidade, né? O mercado americano, que é mais desenvolvido, normalmente o investimento de private equity ele vem acompanhado de investimento de dívida. Então, o sumário é venture capital para empresa em fase de desenvolvimento, alto potencial de crescimento, e no private equity é mais focado para empresas um pouco mais consolidadas. Bem, Felipe, é bem legal entender essa diferença. E assim, eu queria saber duas perguntas aí, na verdade. Onde é que está o SoftBank, se ele está mais para Venture Capital, para Private Equity? E também como é a atuação do SoftBank nessas empresas? Eu vou chamar aqui de startups, mas dessas empresas de toda forma. Hoje a gente atua, né, num espectro quase que completo. A gente começou com a estratégia de ser um investidor primariamente de late stage VC, para um fundo de 5 bilhões de dólares, para você conseguir investir ele, se você fizer tickets muito pequenos, né, você vai
ter muito investimento e aí fica muito difícil de gerenciar. Então, a gente tinha alguns limites, né, que a gente só faria cheques de 100 milhões de dólares, ou seja, isso implica que a empresa já é relativamente grande, né? O que aconteceu é que o mercado na América Latina não é tão desenvolvido, então as teses nesse tamanho elas foram se esgotando. Então, aos poucos, a gente foi descendo um pouco ao longo da cadeia, de forma que hoje a gente faz também até o que a gente chama de série A, que seria a rodada imediatamente depois do investimento seed, que é praticamente pré-operacional. Então, hoje a gente faz, né, VC e até, nas empresas são muito mais consolidadas, que já tem, né, uma certa previsibilidade de geração de caixa, boas margens, etc., que se aproximaria de private equity. Mas, em geral, o pilar central, né, que tangencia os dois mundos seria que as empresas todas têm foco em tecnologia ou tech-enabled, que a gente chama. Você comentou de como que a gente ajuda, né, as empresas, como que a gente atua. Então, bom, de novo, volta para o ponto do capital paciente e longo prazo, né? Então, a gente está junto da empresa ao longo da vida dela por um longo período. A gente acredita que a criação de valor, ela se compõe, ela se multiplica ao longo do tempo. Então, tem muito fundo que acaba vendendo a participação que eles têm nas empresas por N motivos, quando já tem um bom retorno. E aí, com isso, você acaba perdendo a criação de valor que vem depois, né? Então, tipicamente, para vocês entenderem a dinâmica de mercado, os fundos captam com o investidor e eles concordam no horizonte de tempo, tanto para investir quanto para desinvestir e retornar o capital, né? No nosso caso, o capital é proprietário, então a gente consegue acompanhar a empresa na trajetória de super longo prazo dela. Então, eu citei o Alibaba, a gente tem uma posição no Alibaba há 20 anos já. Então, isso acaba sendo uma vantagem competitiva. A gente não tem horizonte para desinvestir, a gente consegue suportar, né, dar o apoio para a empresa e para o fundador durante um longo período de tempo. Mas, em termos práticos, em relação à atuação, a gente tem dois times. Um é um time de investimento, do qual eu faço parte, que depois de investir, a gente basicamente auxilia a empresa via conselho de administração. Isso é algo que a gente sempre pede, um assento no conselho de administração. Isso fica mais no âmbito da tomada de decisão estratégica, né? Mas a gente também ajuda com network, né? Apresentação para o fundador, para os times, etc. E também na identificação e análise de empresa para eventuais aquisições, né? Por meio dessas portfolio companies. Porque passa muita empresa por aqui, muito setor correlato, e a gente acaba compartilhando esse tipo de informação. O outro time que a gente tem é um time operacional. Esse time, como o próprio nome diz, ele acaba sendo, né, muito mais mão na massa, ele acaba ajudando em algumas funções da empresa. Então, desde marketing, RH, tecnologia. Então, a gente tem um time de RH que ajuda, por exemplo, desde como se fosse uma ferramenta de recrutamento mesmo, né, para posições C-level, mas também outros assuntos como desenho da estrutura organizacional da empresa, plano de opções de ações, né, para compensar a administração, os funcionários, etc. Um time de tecnologia que ajuda como se fosse uma consultoria, né, sobre arquitetura, infraestrutura, software, etc. Então, a gente tem um DNA bem de operador, né? A gente contribui muito nesse sentido, apesar de a gente não controlar a empresa. Então, essa ajuda que a gente dá para a empresa, ela acaba beneficiando também os outros acionistas. É super legal, Felipe. Eu gostaria de emendar uma pergunta. Você comentou que na América Latina tem muito potencial, né, em startups, mas ao mesmo tempo você comentou que há uma limitação para o cheque que vocês costumavam oferecer, né? Assim, eu gostaria de entender, assim, para os nossos espectadores, como o SoftBank enxerga o ambiente de startups na América Latina e por que montar um fundo exclusivo para essa região? Tá. Bom, a América Latina ela sofreu muito, ainda sofre com falta de capital especificamente para venture capital, né? Então, a indústria de VC ela é pouco desenvolvida por conta disso. Se você for ver, o PIB da América Latina é quase 2 vezes do Sudeste Asiático, 2 vezes da Índia,
próximo da metade do da China. Só que se for ver o funding, né, a quantidade de capital para venture capital, então Sudeste Asiático e Índia tem 4 vezes mais funding do que a gente. Pelos nossos cálculos aqui, a gente acha que a indústria de VC aqui, ela está mais ou menos 5 anos atrás da China. E as razões são basicamente porque os investidores não conhecem, né? Eles estão conhecendo agora. Eu acho que para o bom e para o ruim, a gente tem atraído bastante holofote. Acho que a gente, a companhia pública no Japão, a gente acabou divulgando alguns resultados bastante positivos dos retornos que a gente está tendo nos investimentos aqui. E a gente tem visto fundos, né, internacionais que nunca tinham feito investimentos na América Latina começando a fazer. Mas esse ecossistema, né, de tecnologia, tech, ele ainda está nascendo. Então, tem pouca gente com background de programação, falta programador. E também a gente tem muito problema macro, né? Então, basicamente, estabilidade macroeconômica é quase que uma regra nos países aqui de América Latina. Então, falta esse capital para suportar esses empreendedores. Se você for ver alguns anos atrás, quem queria empreender arriscava muito, né? Tinha que rodar o business com capital próprio, o crescimento ficava mais lento. Agora, com mais capital, o que a gente está vendo são caras excepcionais que estão largando carreiras excepcionais em grandes empresas, né, corporativas, e têm se tornado empreendedores. Eu acho que a safra nova que está se formando vai ser muito promissora. E se você somar ainda o capital que tem se reciclado, ou seja, empreendedor que já fundou empresa de sucesso, eventualmente vendeu, ou listou na bolsa, resolveu tomar uma outra função em outro lugar, estão começando de novo. Eu acho que estou bem animado para essa nova safra de empresas que estão sendo construídas agora. E se você for olhar o portfólio dos fundos que atuam em rodadas um pouco mais anteriores a nós, tem muita coisa legal que vai acabar virando target para a gente investir aqui do nosso lado. Interessante, Felipe. A gente entende que esse ramo de Venture Capital ele é bem focado em pessoas, o principal que você olha são os empreendedores. A gente queria entender um pouco quais são os atributos comuns a esses empreendedores que vocês procuram, o que vocês veem que é parecido em cada caso e como vocês avaliam esses empreendedores. Uhum. Exatamente. A nossa tese não muda disso. A gente investe nos times, né? De novo, é sempre cheque minoritário, então a gente não faz controle, a gente não toma controle da empresa. Então, basicamente você deixar os empreendedores, os times executarem. Então, um bom empreendedor tem que ser um cara ousado, tem que mirar num mercado endereçável grande, relevante, né? Porque se der certo, a empresa está começando, ela vai dar muito certo. Precisa ter um bom business, defensável, né? Resolver um problema relevante, isso é um bom indicador. Boa capacidade de execução, né? Normalmente pela atração, olhando os números, você acaba pegando isso como um indicador. Precisa ser bem conectado, acho que hoje crescer rápido é chave, né? Para você conseguir. Acho que tem algumas indústrias que não têm esse que se chama vantagem do primeiro, né? First mover advantage, mas tem algumas que têm, isso é importante. E por último, talvez, acho que o mais importante na minha visão, ele precisa conseguir atrair gente boa, talento, né? Então, ninguém constrói uma empresa que vale $1 bilhão sozinho. E aí que acho que o SoftBank tem conseguido ajudar muito esses empreendedores. Então, a gente acabou virando referência em termos de investimento em tecnologia. Então, as empresas sempre relatam que depois que a gente entra, facilita muito a contratação. A gente tem um branding muito forte, ligado à tecnologia, e tem capital, né? Então, os times sabem que se eles executarem o plano, o business plan que eles concordaram com a gente, vai ter capital, e isso ajuda a trazer gente boa para montar um time excelente. Felipe, ficou bem claro isso dos empreendedores, do time e assim, o tanto de requisitos que tem que ter para que isso dê certo. Mas se você puder também comentar um pouco sobre os modelos de negócio, a gente sabe que alguns modelos de negócio vocês vão olhar histórico, mas o que a gente queria saber é se costuma ser mais baseado no histórico, no track record do empreendedor, ou se os modelos de negócio também vêm sempre acompanhados de uma tese um pouco mais teórica quando é alguma coisa mais disruptiva. Uhum. Bom, no SoftBank eu tenho a sorte de fazer parte de uma organização que investe no mundo inteiro, né? Então,
salvas algumas exceções, acho que as teses são replicáveis aqui. Tendo dito isso, acho que a gente tem uma abordagem diferente de alguns fundos que acabam montando a tese meio que quase que de cima para baixo, né? Monta a tese de cima para baixo e depois vão ver quais são as empresas que se encaixam nessa tese. A gente acaba olhando a empresa de baixo para cima. A gente não tem obrigação de investir em setor específico, a gente é super agnóstico. Mas, em geral, pontos relevantes que eu posso citar, então, a gente começa mercado, né? Tem que ser, de novo, mercado relevante. Tração, né, para o teu ponto do track record, precisa sim crescer em ritmo acelerado. Eu acho que esse que é o ponto, né? Você conseguir chegar num tamanho rápido, conseguir listar a empresa e conseguir gerar retorno. Então, precisa crescer em ritmo acelerado, queimando caixa de forma planejada. E se não queimar caixa, também não faz sentido captar dinheiro externo, né? Então, precisa tudo estar super bem organizado para que esse crescimento consiga ser saudável, digamos assim. Acho que já foi o tempo tempo de crescimento a qualquer custo. Isso acho que dificilmente você vê teses sendo suportadas hoje em dia. Depois a gente olha produto e tecnologia, né? Isso tem que ser um diferencial. De preferência tem que ter uma barreira de entrada, ou seja, a empresa tem que se destacar de alguma forma contra os competidores. Unit Economics, isso é bastante importante, acho que a empresa ter claro, né? Ou seja, eu vou gastar tanto para trazer esse cliente vai me trazer tanto de receita ou de margem ao longo da vida dele comigo, para você ver se a engrenagem da empresa está funcionando direito. Depois time, né? Obviamente, muito mais fácil investir num cara que já está empreendendo pela segunda, terceira vez. Acho que, em geral, isso é uma ótima proxy. Ele normalmente não comete os mesmos erros que ele cometeu anteriormente, mas a gente olha bastante background, a gente olha referência, né, das pessoas de outros lugares que ela eventualmente trabalhou, outras empresas, outras pessoas. A gente analisa cohorts, que chama, né, que é basicamente tendência de gasto, engajamento de cliente, churn, quantos clientes estão ficando depois de quanto tempo, para ver se o produto de fato é um produto que todo mundo gosta, que vai continuar usando, se tem recorrência, etc. E acho, por último, retorno, né? Então, a gente olha comparáveis públicos. Claro que tem algumas teses que são disruptivas, é difícil você conseguir achar um comparável que já negocia na bolsa perfeito, né? Então, às vezes, você acaba tendo que aproximar, mas isso é importante para a gente conseguir modelar a nossa saída. Porque, normalmente, os fundos como a gente, que são um fundo em estágio mais avançado, a gente normalmente tem o nosso retorno de volta via mercado de capitais, né? Ou seja, lista a empresa na bolsa e depois, eventualmente, acho que não é a regra, vende as ações. Então, para a gente conseguir calcular quanto que a gente vai fazer de retorno, é importante a gente ver, estamos pagando esse preço, quanto que a gente vai conseguir vender numa eventual listagem. Entendi, Felipe. Você chegou a comentar um pouco sobre a questão de ser replicável ou não. A gente entende que muitas das teses que a gente traz aqui para o Brasil são modelos que funcionaram lá fora e a gente traz para replicar aqui. Quando é ou não possível trazer essa cópia, fazer esse replicável, e você pode citar algum exemplo de algum caso que não funcionou, que funcionou até melhor do que era esperado? Uhum. Bom, então, acho que, em geral, é possível, né? Acho que o sucesso vem mais da execução, né? Eu acho que, claro, todo mercado tem suas particularidades, ou seja, tem que ter adaptação e customização. Então, meio que cabe ao empreendedor, ao time, adaptar, digamos, tropicalizar o modelo, né? Como caso de sucesso no nosso portfólio, se for ver, tem a 99, né? Ou seja, os comparáveis seriam Didi e Uber, né? A Didi, inclusive, foi listada hoje. A Clip, no México, que é bem similar a PagSeguro e a Stone. Madeira Madeira, que é um marketplace barra e-commerce de móveis, é similar à Wayfair aqui nos Estados Unidos. A Buser, né, de transporte intermunicipal, né, que é bem similar à Flixbus na Europa. Dá para citar Pet Love, que é bem similar à Chewy aqui nos Estados Unidos, que é e-commerce para pets.
A Wall Tech é uma empresa de educação que é bem similar à 2U, que faz programa de ensino à distância para a universidade. Acho que Kavak, que é similar à Carvana aqui também nos Estados Unidos. Então, em geral dá, mas acho que um exemplo também a gente tem no portfólio dos dois lados, digamos assim. Então, nosso portfólio a gente tem a Volante e a Kavak, essa última que eu comentei, então ambas são similares, né, do ponto de vista de modelo de negócio, ou seja, compra e venda de carro usado, e elas são bem similares à Carvana e a V-Room aqui nos Estados Unidos. Uma deu super certo, a empresa vale 4 bilhões de dólares hoje, que é a Kavak, e a outra, que foi a Volante, não deu muito certo. Então, dá para ver como a execução conta muito, né? E a adaptação no modelo também. Eu consigo pensar também, eventualmente, no exemplo das scooters, né? Que provavelmente todo mundo aqui já usou. Acho que aqui nos Estados Unidos o Unit Economics já era bastante apertado, né? Ou seja, Lime e Bird, que são duas companhias aqui, elas já operavam ali quase que no break-even, né? No Brasil, a gente teve a Green, que se fundiu com a Yellow, virou Grow, depois acabou também não dando certo. Acho que lá fica um pouco mais claro esse tema de tropicalização, né? Ou seja, as margens lá eram, inclusive, piores do que nos Estados Unidos. Acho que teve um componente que acabou piorando, que foi o câmbio, né? Ou seja, as scooters eram importadas, isso acabou piorando, porque acabaram pegando uma super desvalorização cambial. Price point, né? Ou seja, isso é um outro fator. Você tem que levar em consideração que renda per capita na América Latina é diferente dos Estados Unidos, né? Então, preço alto, pouca gente pode pagar, você reduz seu mercado endereçável, né? Depois, acho que falta de região com densidade relevante, né, e plana. Isso é fundamental, porque é um jogo de utilização, né? Você tem que manter a utilização alta. E se você não tem essas regiões, né, de forma abundante, você também acaba limitando o mercado endereçável. Então, assim, acho que em geral sim, mas esse tema da adaptação ele é essencial. Assim, Felipe, para fechar o ciclo de ser replicável ou não, né, no Brasil ou na América Latina de modo geral, eu gostaria, assim, de perguntar o que falta para a América Latina ser pioneira no desenvolvimento de startups, assim? Uhum. Acho que a resposta simples para isso é capital, financeiro e humano, né? Acho que a gente está resolvendo o primeiro. Acho que quanto mais empresa de qualidade tiver, todo esse ciclo que eu comentei, de que mais capital acaba atraindo melhores empreendedores atraem mais capital e acaba sendo um ciclo vicioso. Eu acho que tem um componente importante que é que, para esses empreendedores criarem boas empresas grandes, relevantes, que vão, de fato, trazer o retorno para os investidores, precisa de bons times, né? E hoje é um problema isso, né? Então, precisa ter programador, isso está em falta, isso acho que é um tema bastante recorrente nas reuniões de conselho das nossas empresas. A gente tem tentado auxiliar na medida do possível. Tem algumas empresas, inclusive, que adotam algumas soluções criativas, do tipo, compra empresa de software, contrata de outros países, ou seja, ponto é que desenvolvedor está escasso, mas, em geral, eu diria que está faltando como um todo no mercado. E eu acho que isso vai ser essencial para essas empresas conseguirem, de fato, inovar e não só replicar os modelos de negócio de outros lugares do mundo. Felipe, se você puder comentar, eu não sei se essa situação, eu sei que aqui no Brasil é bem forte de falta de desenvolvedores, mas também, se você puder comentar de forma geral, a diferença que tem entre os países aqui da América Latina, dado que o fundo é da América Latina, não é somente do Brasil. E se puder comentar um pouco também sobre as diferenças entre estar aqui no Brasil e expandir para outros países, ou vice-versa, vir de outros países da América Latina para o Brasil. Uhum. Se puder comentar um pouco sobre esse contexto. Tá. Acho que isso é um problema geral da região, tá? Eu acho que o único país que talvez seja uma exceção é a Argentina, que tem uma super concentração de programador, desenvolvedor.
Eu acho que tem duas companhias lá que acabam drivando muito disso e elas, de forma bastante inteligente, elas acabam usando esse tipo de arbitragem, né? Porque se você for ver, dá para pagar o desenvolvedor em peso argentino, né? E eventualmente recordar a receita, né? No caso, são duas empresas, uma é o Mercado Livre e a outra é a Globan. A Globan, inclusive, tem receita dolarizado, que é melhor ainda. Então, Argentina acho que é uma exceção, mas acho que em geral os países que a gente tem atuado, Brasil, México, Colômbia, acho que estão enfrentando o mesmo problema. Acho que é um problema meio que generalizado. Em termos de expansão, acho que dentro da América Latina, a gente tem, né, exemplos aqui dentro do portfólio. Então, a Rappi é um deles, começou na Colômbia, foi para o México e hoje ela está virtualmente quase que uma companhia pan-regional, né? É muito mais fácil nesse caso. Acho que a gente tem um outro exemplo, o Ualá, que é um banco digital, começou na Argentina e agora está expandindo no México. Tem muita similaridade, mercado, tamanho né, precificação, acho que tem muita coisa que dá para aproveitar. O contrário acaba sendo um pouco mais difícil, ou seja, a gente conseguir exportar tese de Latam ou de Brasil para outros lugares do mundo. Acho que a gente tem poucos exemplos no portfólio, acho que um deles é a Gympass, que aí conseguiu literalmente expandir para qualquer lugar do mundo. E a outra é a Kavak, que começou no México, foi para o Brasil e agora está indo para a Turquia. Mas, em geral, você vê que você, de alguma forma, precisa achar algum tipo de similaridade. Eu acho que o exemplo outlier seria a Gympass, que conseguiu explorar mercados completamente diferentes. Acho que o contrário agora de empresa de fora, né, vindo para cá, acho que a gente tem um mandato meio que claro dentro do SoftBank, então a gente faz mais investimento com operações na América Latina, então acho que acaba sendo uma situação que não acontece, mas tendo dito isso, a gente tem uma vertical aqui no fundo que faz joint ventures, então quando tem uma empresa global, única, sem solução comparável aqui, a gente acaba atuando como um facilitador para que essa empresa eventualmente entre na América Latina. Interessante, Felipe. Se eu puder entrar um pouco mais nesse perfil dessas startups, a gente vê muito hoje em dia startups que tendem a fazer um trade-off entre ganhar clientes e se rentabilizar. A gente tem como exemplo o Banco Ita e Nubank, que apostam em um grande crescimento na base de clientes agora, com a promessa de rentabilizar no futuro. A gente fica na questão de, quando esse cliente for monetizado, ele vai continuar sendo fiel à empresa? Se eu puder comentar um pouco, a gente sabe que vocês são investidos em Banco Inter, comentar um pouco da tese, como vocês veem essa mudança, essa rentabilização do cliente. Uhum. Bom, começando pela a nossa tese no Inter, basicamente, ela foca em 2 pontos, né? Então, primeiro, serviço financeiro é uma indústria enorme no Brasil. Então, a gente meio que define essa indústria como não sendo winner takes all, que chama, ou seja, não tem um player dominante. Se você olhar para o mercado americano também, que é inclusive mais maduro, tem mais de 5 mil bancos. É muito mais competitivo o mercado, os spreads são muito mais baixos. No Brasil, o que acontece o custo financeiro e transacional ainda é muito elevado, por falta de competição. Então, tanto que grande parte da agenda recente do Banco Central é promover competição, né? A gente viu isso com as adquirentes, com as maquininhas. Agora o Pix foi um super sucesso, bateu em cheio nos custos de TED e DOC, transação de débito também. E eu estou esperando ver o mesmo sucesso com registradora e com Open Banking em breve. Então, esse spread em excesso nos produtos, hoje ele acaba criando oportunidade para ter outros players. É quase que uma lógica de dividir o spread em mais pedaços, né? E nessa linha, o Inter vem com um produto completo, né? Um leque total de serviço financeiro, digital, sem agência, né? Então, isso leva a um menor custo de servir o cliente e de graça. Essa foi meio que a tese de todo banco digital tentando disruptar o mercado, né? Com exceção de que assim, poucos são realmente completos, né? Mas acredito que em breve a maioria vai chegar lá também. Mas o segundo pilar, que é onde eu acho que está o diferencial, é o conceito plataforma.
que é basicamente olhar para o cliente do ponto de vista das necessidades dele, e o produto financeiro acaba sendo só um facilitador de algo que ele busca. Eu acho que isso fica bem claro agora com o Intershop, que já é um sucesso absoluto, acho que já é um dos maiores marketplaces do Brasil, e lá você vê a intersecção entre serviço financeiro e comércio eletrônico. Então, conseguir viabilizar uma experiência muito bacana para o usuário comprar num ambiente de autorização bancária. Que, no fundo, que o cliente quer é comprar o produto. A forma, se é cartão de débito, crédito, se é com dinheiro emprestado ou não, é só um meio, né? Hoje, o Inter oferece, por exemplo, você escolhe se prefere um cashback na compra ou um limite adicional de crédito para comprar mais. Então, isso são todos meios para que o cliente compre o que ele quer. E nessa mesma linha, dá para pensar em relação a outros produtos, ou seja, se é comprar uma casa por meio de empréstimo, se é ter proteção residencial, tratamento odontológico por meio de seguro, se é aposentar por meio de investimento na Interinvest. Então, em geral, esse seu ponto de atrair cliente e depois monetizar, acho que a ideia é você conseguir engajando pouco a pouco esse cliente, né, em vários casos de uso, né? O objetivo do Inter é que os clientes do Inter usem o Inter como conta bancária primária, que é aquela que o cliente concentra a maior parte do patrimônio e das transações. E aí, pouco a pouco, com diversos produtos, o Inter vai monetizar. Então, a ideia não é virar a chave de repente e passar a cobrar, porque daí vai acontecer exatamente o que você comentou. Eventualmente, você não tem uma boa retenção, e sim cobrar um preço justo em vários produtos. Então, quando você olha o cliente de forma global, ele tem uma margem total interessante com o tempo. E por isso comentei no começo, para a indústria de VC e Unit Economics, né, a métrica que a gente chama de LTV sobre CAC é muito importante. É quase que uma métrica de retorno, ou seja, o lifetime value sobre CAC, né, o valor do cliente no tempo sobre o custo de aquisição dele. Então, a lógica é, você investe uma quantia para trazer esse cliente, exemplo, R$30, e esse cliente no começo vai te gerar 30, depois com mais produto ele te gera 60, depois 90, depois 100 R$120 ao longo da vida dele. Então, para fazer sentido, esse Unit Economics tem que quadrar bem. Felipe, sempre tem uma pergunta que é em relação aos múltiplos e o quão caras as empresas estão atualmente. Assim, se nós olharmos para o mercado privado, a gente vê que tem realmente múltiplos bem esticados e muitas dessas empresas eles, levantam rodadas pré-IPOs a múltiplos esticados também, e quando vão para o mercado público, realizam o IPO, há uma grande correção no mercado em relação ao preço que era esperado, na rodada ainda privada, quando a empresa era privada, e quando a empresa se torna pública, de fato. Eu gostaria, assim, de perguntar como você enxerga essa correção do mercado público para as empresas que fazem o IPO? Hoje, se você for ver, o mercado privado está pagando um prêmio em relação ao mercado público. Acho que isso é bastante claro. Acho que hoje, se a empresa tem a opção de fazer mais um round privado e acabar, né, atrasando um pouco a listagem pública, tem, em geral, feito bastante sentido. Eu acho que depende do drive do investidor que está investido nesse último round, né? Ou seja, normalmente esses investidores que acabam entrando nesses últimos rounds, eles não são, né, em alguns casos, não são hedge funds, né? Ou seja, o cara não entra para vender, para flipar logo depois que a empresa lista, porque daí sim ele teria um desconto que ele tomaria na cabeça. Então, ok, ele entrou num estágio um pouco mais avançado, né? Ou seja, ele não pagou o valuation que a empresa estava tradando no começo, mas conseguiu alocação em um ativo que ele gostaria, e se ele tiver uma visão de longo prazo, eventualmente essa empresa acaba, né, negociando um valor mais alto do que ele pagou. Então, acho que, em geral, pensar com cabeça de longo prazo
acaba tirando todas essas distorções. Eu acho que essas distorções elas acabam acontecendo quando os investidores têm cabeça de curto prazo, né? E aí se acaba reconhecendo esse tipo de perda. Legal. Felipe, ainda sobre isso de investimento mais focado no curto prazo e o alinhamento do SoftBank com longo prazo, como você falou, investindo aí para mais que longo prazo, eu queria saber um pouco de gestão de riscos. E, assim, como é que vocês lidam com a gestão de riscos, dado que os ativos são bem menos líquidos que os ativos públicos? Assim, como é que vocês fazem esse processo de análise de risco e potencial de retorno que o investimento pode fazer, desde o começo da análise que vocês passam a fazer? Uhum. A forma como a gente calcula retorno é sempre ponderado, né? Então, a gente usualmente cria 3 cenários, né, para análise das empresas. Então, normalmente tem um cenário base que acaba levando uma probabilidade um pouco maior de acontecer, que é um cenário que a gente tem um pouco mais de segurança, né? Ou seja, o business meio que operando do jeito que está, sem muita mudança de margem, etc., muito mais estável. Depois a gente normalmente cria um cenário upside, que é o cenário, né, VC style, que é de fato você conseguindo pensar um pouco fora da caixa, no que a empresa eventualmente pode virar. Em geral, a gente erra, né, porque às vezes, putz, a empresa cria uma linha de negócio que a princípio parecia que não ia dar em nada e dá super certo, ou vice-versa. E aí a gente cria um terceiro cenário, que é um cenário de downside, né, um cenário onde tudo dá errado. E aí, dependendo, né, da tese, de como que a gente vê, enxerga a empresa, às vezes tem um certo valor residual, ou seja, putz, tudo deu errado, a gente não conseguiu listar, a empresa não tem tamanho suficiente para fazer uma listagem, em geral, em alguma bolsa estrangeira, provavelmente Nasdaq. Então, tem aqui pelo menos um valor estratégico nessa empresa que a gente conseguiria vender para um player estratégico e a gente conseguiria um valor residual. Mas, em geral, nesse cenário de downside, a gente pondera ele por um retorno negativo, ou seja, a gente perde o dinheiro. E aí meio que a gente acaba tomando as decisões. Tudo isso para dizer que, ou seja, os cenários, os cenários que dão certo, eles precisam meio que balancear os cenários que dão errado, tá? E se você for pensar ao longo da cadeia de VC, os fundos um pouco mais early stage, eles erram mais, né? Então, ou seja, o cara vai ali mais ou menos, a gente tem essa proporção mais ou menos na cabeça que os caras que investem logo no começo, que a empresa está quase amorfa, não tem muita forma ainda, eles em geral acabam errando 40% das vezes, ou seja, significa que para o cara ter um bom retorno, nas vezes que ele acerta, nas 60% das vezes que ele acerta, dá muito certo. Você tem que pagar as vezes que deram errado, né? E para a gente, late stage, a gente acha que essa probabilidade seja algo mais em torno de 80-20, ou seja, 80 dando certo, 20 dando errado. Errar, acho que é natural nessa indústria, mas se você for ver, é melhor errar e acabar perdendo, né, o investimento limitado ao que você investiu, do que eventualmente deixar de ganhar, né? Porque deixar de ganhar é meio que um ganho infinito, e perder o investimento dar errado, você está limitado a quanto você investiu. Felipe, se eu puder fazer uma pergunta mais relacionada ao leque das investidas que vocês têm, vocês procuram de alguma maneira promover sinergias entre essas empresas ou não? E como isso acontece na prática? Uhum. Sim, eu acho que a gente tem muito forte estratégia de ecossistema, né? Lembra que eu falei no começo que a gente tem 2 times, então eu faço parte do time de investimento e a gente tem um time operacional que acaba fazendo várias conexões. Eu acho que a forma mais simples, né, de sinergia é basicamente venda de produto. Então, para algumas empresas que têm normalmente modelo de negócio B2B, né, venda enterprise, a gente atua como facilitador. De novo, a gente nunca é controlador das empresas, então a gente não consegue mandar em nada nesse sentido, pô, assina um contrato, etc. É só como facilitador de introdução. Claro que, assim, o SoftBank está investindo, de fato, produto, né,
passou por uma boa diligência, é um produto que é bom, então acaba, de qualquer forma, vindo com um selo nosso. Depois, acho que num segundo estágio, né, que a gente explora com algumas empresas, são parcerias estratégicas, e aí é uma parceria que normalmente envolve um pouco mais tempo, até inclusive a gente mistura os times, tanto operacional quanto de investimento, para conseguir avaliar, que em geral você precisa conseguir separar, né, o que cada parte está meio que contribuindo nessa parceria. Isso acaba sendo um trabalho um pouco complexo de fazer, né? Falou, eu trago o cliente, eu trago o produto, quem que ganha mais, quem que ganha menos. Então, acaba tendo bastante discussão nesse sentido. Mas, em geral, a gente tenta promover, sim, isso. Acho que a gente é parte de um ecossistema bem abrangente e tem bastante caso de sucesso aqui dentro. Perfeito, Felipe. Assim, pegando uma pergunta dos nossos espectadores, uma que fizeram no cenário de capital de risco, as biostartups e a biotecnologia têm surgido com grande força. Eles gostariam de saber um pouco sua opinião sobre esse tema. Acho que tem dois pontos. A gente não faz investimento em biotech, porque, primeiro, pela natureza um pouco intrínseca de biotech, quase que não vou dizer uma loteria, porque quem investe em biotech vai me criticar, mas ele tem um perfil de retorno errático, digamos assim. Então, ele é mais do que um jogo probabilístico de modelo de negócio. Às vezes, a empresa pode estar fazendo tudo certo e ela não vai chegar no produto que ela está querendo desenvolver. Isso pode acontecer. Eu acho que, para modelos de negócio um pouco mais tradicionais, se a empresa estiver fazendo tudo certo, provavelmente ela vai chegar no objetivo, que é bater o plano de negócio. E o segundo ponto biotech precisa de um conhecimento técnico que a gente não tem aqui. Então, tem algumas indústrias, acho que a outra que poderia ser nesse sentido seria a cybersecurity. Você precisa ter um conhecimento técnico para realmente avaliar o produto, a solução, que é algo que a gente não tem. Então, essas duas verticais estão na lista de coisas que a gente não faz exatamente por essa limitação. Legal. Felipe, tem uma pergunta para fazer, na verdade é uma pergunta um pouco que a gente gosta de fazer quando a gente faz esse tipo de evento, que a gente fez aqui algumas perguntas nossas, algumas perguntas que nos enviaram aí durante a semana e perguntas que fizeram no chat aqui também. Uhum. Mas o que é que você acha que faltou a gente perguntar, que você estava esperando que a gente perguntasse, mas não veio? Não sei, eu imaginei que fosse alguma parte a respeito de recrutamento, de time, etc. Acho que isso acabei não comentando. Acabei falando bastante, né, de tese, como que a gente pensa, investimento, a máquina, como que a máquina funciona, a indústria funciona. Mas em relação a time, só comentar um pouquinho, a gente tem né, presença virtualmente na América Latina inteira, só que em termos de escritório, a gente tem escritório em São Paulo, a gente tem escritório na Cidade do México, a gente tem um hub, né, que é, digamos, nosso escritório principal, que fica em Miami. Acho que cada vez mais Miami está virando um polo para atrair startups e fundos, né, de tecnologia. Acho que o que era o Silicon Valley tem alguns fundos que estão acabando, né, por mudar para Miami por diversos fatores. E a gente tem um escritório em Nova York, que é o que eu estou agora, um pouco menor, que era onde era a sede do WeWork. A gente tem um time um pouco menor aqui. Essa basicamente é a estrutura do fundo. A gente começou em março de 2019, tem uma organização relativamente jovem. A gente está ainda se estruturando, então a gente investe em startup, mas quando a gente olha para dentro de casa, a gente é uma startup também. E acho que isso que é o legal da nossa cultura. Eu acho que todo mundo consegue contribuir bastante aqui, porque está tudo ainda, né, a ser definido. Então, tanto processo, estrutura, etc. Acho que a gente tem uma governança muito boa para fazer investimento, que foi meio que fruto de tentativa e erro, né?
Isso que é legal, todo mundo consegue ter voz, todo mundo consegue contribuir. E outra coisa bacana que a gente implementou aqui é uma estrutura bastante, né, horizontal, né, bastante flat. A gente não segue muito a estrutura de banco de investimento e private equity, a gente acha uma estrutura mais meritocrática, a gente tem duas classes só, basicamente. A gente consegue identificar, consegue ver, consegue dar mais espaço para quem tem potencial para crescer aqui dentro. Felipe, se eu puder fazer você comentou que está em Nova York, está na sede da WeWork aí. Uhum. Você poderia comentar um pouco como a questão da pandemia, do Covid, mudou a visão de vocês em relação à empresa? Se mudou alguma abordagem da tese? Vocês tentaram fazer alguma mudança? Uhum. Bom, vamos lá. Acho que é duro falar isso, mas assim, o Covid, ele deixou nosso portfólio muito maior. Acho que tinha muita coisa que a gente tinha convicção que ia acontecer, né? Até porque a gente pegava exemplo de outros lugares do mundo, então a gente apostou muito, muito rápido, né, em digitalização, comércio eletrônico, etc. E a gente era convicto que isso ia acontecer, só que a gente achava que ia demorar 5, 10 anos, né? E quando veio o Covid, aconteceu de um ano para o outro. Então, a gente se beneficiou, mas não foi pouco, foi muito, né? Acho que, putz, a gente tem muita exposição para e-commerce, né? Se for ver Log, tem bastante exposição para e-commerce, Madeira Madeira e-commerce, Pet Love e-commerce, Vtex, que dá plataforma para as empresas de e-commerce. Banco Inter, banco digital, não tem agência, foi, né, maravilhoso. Então, em geral, acabou ajudando muito. E se você for ver as teses, né, de digitalização, de comércio eletrônico, todas elas no mundo inteiro acabaram se beneficiando muito, né, de trabalho remoto, etc. Então, a gente não ajustou a tese, pelo contrário, a gente ficou mais convicto ainda de que a nossa visão estava certa, né? Agora, tem muita coisa que provavelmente não volta, né? Então, acho que, claro, vai ter um rebound aí, tem algumas coisas que voltam, precisam voltar, então a gente tem empresas como a Buser, que era de transporte intermunicipal, que acabou tendo que parar. E acho que mesmo assim, agora a gente vai ter um efeito contrário que vai ser muito positivo, ou seja, vai ter todo mundo querendo viajar eventualmente, e a gente vai ter um retorno bastante acelerado. Então, a tese não mudou, ela acabou sendo, né, até reforçada nesse sentido. Perfeito. Felipe, a gente está chegando próximo de uma hora do nosso evento, a gente sabe que você tem uma agenda super apertada aí. Então, antes da gente terminar, considerando que aqui a gente tem 3 politécnicos, mas a maioria do nosso público é estudante de graduação e, creio eu, a maioria também bem interessados em trabalhar no mercado financeiro, quais conselhos você daria para a gente? Uhum. Cara, eu acho que, bom, eu sou engenheiro, né? Então, eu acho que a engenharia te dá uma capacidade analítica, capacidade de resolver problema que, sei lá, acho que nenhuma outra formação te dá, né? Então, você tem que usar isso a seu favor. Eu acho que no começo, eu lembro, tinha muito colega meu, muito focado em, putz, eu preciso chegar com o mesmo nível de conhecimento do cara que eventualmente fez, né, administração ou sabe finanças, etc. Eu acho que, cara, por mais que você chegue super preparado, leia 500 livros, na prática que você vai conseguir de fato aprender. Quando você pegar o primeiro demonstrativo financeiro na sua frente e falar, caramba, não está igual ao do livro, que é aí que você vai ver a diferença, né? Então, volta para a capacidade analítica de resolver problema. Eu acho que, assim, o básico você tem que saber, você tem que saber onde você está entrando, né? Por que você está entrando. É mercado financeiro realmente você quer? Por que essa instituição que você se identificou? Por que... então, você tem que ter bem clara, né, as decisões que você está tomando. E aí o resto vem, né, com... Acho que o bom entrevistador ele vai conseguir captar isso, né? A tua capacidade de conseguir aprender e conseguir se dar bem depois. Acho que o mau entrevistador ele vai olhar para você como uma foto, né? O que você sabe até agora. E acho que, pô, quem está no começo da carreira, estagiário, ainda vai aprender.
Então, é basicamente usar o que a faculdade, né, acaba dando para a gente no melhor sentido. E ter bem claro, né? A gente é engenheiro, teoricamente a gente deveria estar trabalhando mais, né, com empresa, em outras áreas, mas acho que banco banco, mercado financeiro em geral, acho que tem um bom fit, né, para a nossa formação e é bastante amplo. Então, decidir bem o que quer, qual a instituição quer trabalhar e aí deixar, né, que o trabalho, o dia a dia, acaba te levando para o lugar certo. Bom, Felipe, em nome do Polyfinance, eu gostaria de agradecer novamente por compartilhar o seu conhecimento e experiência com a gente. Muito obrigado mesmo. Gostaria também de agradecer a todos os espectadores que acompanharam a gente até o final da live. E com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Polyfinance Convida. Eu peço para que todos fiquem atentos às nossas mídias sociais para mais conteúdos como esse. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, boa noite. Boa noite.